Olá, eu sou a professora Ana Kátia e hoje nós vamos estar falando sobre os modelos atômicos. O que é uma teoria e o que é um modelo? A teoria é um conjunto de leis estabelecidas e aceitas pela comunidade científica que procura explicar o que está sendo observado, um fenômeno que está acontecendo. O modelo, ele é uma representação parcial de objetos ou de alguns fenômenos que podem auxiliar a compreensão e a construção de uma teoria. Então, os modelos, eles auxiliam no momento da criação, da construção das ideias, para que essas leis, para que essas teorias possam ser criadas, tá? Então, os modelos, eles vão auxiliar, é uma representação parcial de um objeto ou de um fenômeno que vai auxiliar no processo de construção das teorias. O que constitui a matéria? A gente sabe que matéria é tudo que tem massa e que ocupa um lugar no espaço. Mas do que essa matéria é formada? Qual que é a composição dessa matéria? Então, essa pergunta é uma pergunta que já é antiga, Lá em 450 a.C., dois filósofos, o Demócrito e o Leucipo, eles já faziam esses questionamentos, do que a matéria era constituída, e eles utilizaram pela primeira vez a palavra átomo. Então, a primeira vez que essa palavra foi usada por esses dois filósofos, Eles estavam questionando naquele momento qual que era a constituição das coisas que eles conheciam, que existiam naquele momento, E diante desses questionamentos que eles faziam, eles concluíram que a matéria ela podia ser dividida em porções cada vez menores, até chegar em uma menor porção, em uma menor partícula, que seria então chamada de átomo. Então, eles usaram aí essa palavrinha átomo pela primeira vez, lá em 450 a.C. E o que significa átomo? Tá? A significa não, é uma negação. A, não. E tomo é divisão, é corte. Então, átomo é uma coisa que não pode ser dividida, não corte, divisão. Então, não pode ser dividida. Então, de acordo com o Demócrito e o Leucipo, lá em 450 a.C., quando eles utilizaram essa palavra pela primeira vez, a matéria ela podia ser dividida em porções menores, até chegar em uma menor partícula, que seria então o átomo. E essa partícula, então, não poderia mais ser dividida, ou seja, o átomo ele era indivisível. Então, as primeiras explicações de que se tem registro para essa pergunta foi dada por filósofos gregos, o Demócrito e o Leucipo. De acordo com eles, a matéria ela era constituída por partículas extremamente pequenas e indivisíveis, que são os átomos. Átomo significa indivisível, ou seja, a partir do momento que você divide a matéria em porções cada vez menores, quando ela chega na sua menor partícula, que é o átomo, ela então não pode mais ser dividida. O primeiro modelo atômico proposto foi o modelo atômico de Dalton. De acordo com o modelo atômico de Dalton, o átomo ele era uma partícula maciça, ele não podia ser dividido e ele também não podia ser destruído. Tá? Então, de acordo com o modelo atômico de Dalton, os átomos eles eram partículas maciças, indivisíveis e que não podiam ser nem criadas e nem destruídas. Então, o modelo de Dalton ele ficou famoso, conhecido como bola de bilhar. É uma esfera
essa esfera ela é maciça e indivisível. E de acordo com o modelo atômico de Dalton, a matéria, o átomo não podia ser criado e também não podia ser destruído. O segundo modelo atômico proposto é o modelo atômico de Thomson. Tá? Em 1897, o Joseph Thomson propôs o seu modelo atômico. De acordo com o modelo atômico de Thomson, o átomo ele não seria uma partícula única e indivisível, e sim ele era formado por uma esfera. Essa esfera era de carga positiva e mergulhados aí nessa esfera de carga positiva existiam os elétrons com carga negativa. Esse modelo atômico de Thomson ele ficou famoso, conhecido como pudim de passas, onde o pudim representa a esfera com carga positiva e as passas aqui mergulhadas nesse pudim representa os elétrons com cargas negativas. Então você imagine, por exemplo, um panetone, né? Então a massa desse panetone seria a esfera de carga positiva, né? Então a parte do átomo de carga positiva e as frutas, né, que tem lá mergulhadas no panetone representaria então os elétrons com cargas negativas, tá? Então, o modelo atômico de Thomson, ele era formado ali por um átomo que era composto por uma esfera positiva e nessa esfera positiva havia as cargas negativas, ou seja, os elétrons. O modelo atômico de Rutherford, ele propôs que as partículas com cargas elétricas positivas, que são os prótons, ficavam no centro do átomo e formavam um núcleo denso, enquanto que os elétrons de massa menor e negativa estariam girando em torno do núcleo, descrevendo órbitas, né? E essa região aonde a gente observa essas órbitas, seria então chamada de eletrosfera. Então, de acordo com o modelo atômico de Rutherford, nós temos então no núcleo os prótons com carga elétrica positiva e os nêutrons, tá? Que não possuem carga elétrica, então esses faziam parte da massa do núcleo, tá? Da constituição do núcleo. Enquanto que aqui nas camadas ao redor do núcleo, que são chamadas de eletrosfera, estariam então os elétrons. Então esses elétrons estariam orbitando ao redor do núcleo do átomo em camadas em uma região que é chamada então de eletrosfera. Então esse é o modelo atômico que foi proposto por Rutherford. Mais tarde, então, nós temos o Bohr, que fez uma contribuição ao modelo proposto por Rutherford. Então, ele concordava com o modelo de Rutherford, mas ele acrescentou algumas coisas que eram importantes segundo Bohr, tá? Uma dessas contribuições foi que os elétrons, eles giram em torno do núcleo, formando então as camadas ou as órbitas. Além disso, ele acrescentou que cada uma dessas camadas possui um determinado nível de energia, tá? E pode comportar um número máximo de elétrons. Então, cada camada da eletrosfera vai ter um nível de energia e vai comportar apenas, né, um número X. Aí existe então um limite de elétrons que pode estar presente em cada uma dessas camadas. Uma outra coisa que o Bohr acrescentou no seu modelo foi que
ao absorver certa quantidade de energia, os elétrons eles podem saltar de uma camada para outra, e quando eles retornam para sua camada original, eles vão liberar a mesma quantidade de energia que eles absorveram na forma de luz. Então, aqui nós temos um exemplo das camadas, né? Então, aqui está a primeira camada, a segunda camada e a terceira camada. No centro, nós temos o núcleo, onde estão os prótons e os nêutrons. E nas órbitas, nas camadas, nós temos os elétrons. Cada camada vai ter um nível de energia. Esses elétrons, eles podem estar absorvendo energia e saltando de uma camada para outra, né? Então, ele vai absorver energia e vai passar de uma camada para outra. Quando ele retornar, ele vai liberar essa energia que ele absorveu na forma de luz.